Bom dia! Que o Espírito Santo de Deus derrame sobre a sua vida, a vida da sua família, todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Mais um dia que o Senhor o fez, mais um dia de vitória, mais um dia de bênçãos, porque nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Hoje, primeiro dia da semana, domingo, o dia que nós dedicamos ao Senhor, é um dia especial, porque nesse primeiro domingo, o Senhor Jesus ressuscitou. Então é por isso que o domingo, primeiro dia da semana, é o dia que o cristão, ele tem esse dia para servir ao Senhor, estar na igreja, fazer visitas, buscar a direção e as coisas de Deus, em nome de Jesus. Eu quero meditar com você hoje a respeito de pecado. Muitas pessoas pecam e pensam assim: depois eu peço perdão e tá tudo certinho. É o que a maioria das pessoas ensinam. Mas o problema não é esse, não. O problema é que o pecado é um espírito. Então, assim como há espírito de enfermidade, espírito de vício, espírito de assassinato, pedofilia, são tudo espírito, irmão. Espírito do engano, corrupção, roubo. Todo e qualquer pecado carrega em si um espírito. Não esqueça disso. Todo e qualquer pecado carrega em si um espírito. Então, veja bem, a pessoa que comete pecado, ela precisa de uma libertação. Nós falamos muito a respeito disso no encontro, quando nós estudamos Gálatas 5, quando fala das obras da carne, e ali é espírito. Então veja bem, o que esse espírito quer fazer, esse espírito do pecado? Ele quer provocar uma rebeldia contra o reino de Deus, porque a partir do momento que você comete esse pecado, você está fora. Você está fora. Então, e quantas pessoas que aí estão em pecado, estão aprontando, estão fazendo, acontecendo, e acha que está tudo bem, e quando morrer vai estar com Jesus? Não vai, você vai para o inferno. Você vai sofrer eternamente, porque você está possuída pelo espírito do pecado. Então veja bem, todas as pessoas que morrem na injustiça, morrem no espírito, com o espírito do pecado. Eu quero citar um versículo para você aqui, que está muito claro, aqui em Gênesis, no capítulo 4, no versículo 7, ali no pecado de Caim. Olha o que Deus diz, eu quero ler para você. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Foi a oferta de Caim. Deus não aceita qualquer coisa. Deus aceita o nosso melhor. Você entende? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Você observa que Deus está falando aí de um ser. O pecado está na porta. Ou seja, está bem diante de você. Ele estava falando para Caim: se você sair com essa intenção de matar o seu irmão, você vai matar, porque o pecado está à porta. Você vai sair, o pecado vai te dominar. O espírito do pecado vai dominar a pessoa, não é? Em outras palavras, olha, eu quero dizer uma coisa para você. O pecado está à porta. Cabe a você dominá-lo. Eu quero ler para você, irmão, que isso é muito sério e tem muitas pessoas indo para o inferno dentro de igrejas e achando que está tudo bem.
Então aqui no capítulo 4 de Gênesis, versículo 4 diz: Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. O verso 7 ele diz assim: porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta. E ele diz mais aqui: e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Eu vou ler de novo. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Então é um espírito que pode dominar a sua vida. Quando o Senhor diz que o pecado jaz à porta, ele confirma a existência do quê? De uma entidade espiritual, irmão. É ou não é? Capaz de gerar o pecado, que conduz à morte espiritual. Romanos 6, verso 14 diz o quê? Porque o pecado, o espírito do pecado, não tem domínio sobre ela, por estar sob o domínio do Espírito de Deus. Romanos 6,14. Eu quero ler para você. Em Romanos, capítulo 6, versículo 14. Olha o que diz aqui, Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. Você observa que o pecado ele pode ter um domínio sobre a pessoa? Porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não terá domínio sobre vós. Então, não é simplesmente a pessoa comete pecado e está tudo bem. Então, veja bem. É importantíssimo que você entenda. Porque primeiro vem o Espírito, ele sopra sobre a pessoa para ela cometer pecados. Ela sopra. Ele sopra. Agora a pessoa, ela pode repreender aquilo, dominar aquele desejo, e ela vai ter essa fortaleza, ela vai ter esse desejo, se ela estiver se alimentando da palavra de Deus, se ela estiver na igreja, se ela estiver debaixo da autoridade de Deus, você entende, irmão? Porque tem muitos pecados que precisam de... Na verdade, todos eles precisam de uma libertação. E você só vai conseguir se libertar disso na igreja. Agora, o problema maior é que as pessoas estão na igreja e cometendo erros, cometendo pecados, aprontando e acha que está tudo bem. O inimigo vai dizer, não é bem assim não. Não foi isso que ele fez com Adão e Eva? Não é bem assim não. A coisa não é desse jeito não. Evidente, irmão, que o único ministério do demônio é levar cada um de nós para o inferno. Essa é a guerra, irmão. Jesus veio para destruir a obra do diabo. E o diabo quer o quê? O diabo quer destruir a obra de Deus na nossa vida. Então nós temos que abrir os nossos olhos. Então o que você tem que fazer? Você tem que estar sempre orando, afastando do pecado, que é um demônio. É um demônio. Qualquer pecado é um espírito. Então você tem que tomar cuidado. O mesmo espírito do pecado que você comete é o mesmo demônio que o cara vai buscar ele, possuir ele 100% na macumba, na feitiçaria, na umbanda. Então você precisa tomar muito cuidado, orar a Deus e dominar esses demônios. Assim como você tem dominado o espírito do vício, o espírito do roubo e tantas outras coisas que estão no seu caminho. Amém? Que Deus possa abrir os seus olhos nesse dia e você tomar uma decisão. Porque senão você vai ficar a vida inteira dentro da igreja, sai da igreja dentro de um caixão quando você morrer, só que você vai para o inferno. E as pessoas enganando você. Então, se é para você aprontar, então sai da igreja e vai para o mundo, já que você vai para o inferno mesmo, você vai viver eternamente com o diabo, então vai lá.
Entendeu? Então, se você pega ali Gálatas, ali no capítulo 5 de Gálatas, tem a relação dos demônios, né? Dos demônios. Nós estudamos isso no encontro. Então é muito sério. Abra seus olhos, porque o inimigo pode estar dominando a sua vida. Amém? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito abra a mente de cada um, Senhor. E, ó Deus, fortaleça cada um, que cada um possa estar indo na igreja para se fortalecer, buscando a presença de Deus, se alimentando da palavra, tirando da vida de cada um todo espírito que conduz ao inferno, Senhor. E eu profetizo um dia de vitória, um dia de bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Tenha um ótimo dia e Deus te abençoe em o nome de Jesus.